No quarto ponto aqui, a gente tem uma palavra para os solteiros. Porque se a família é parte do projeto de Deus e para ele foi criada, então os solteiros que são discípulos de Jesus e vivem para agradá-lo, precisam compreender sua parte nesse negócio. Então a gente precisa entender duas situações do solteiro. E eu quero falar delas aqui. A primeira é daqueles que não vão se casar. O que a Bíblia diz sobre os que não se casarão, não é? A gente não deve pressionar os solteiros a se casarem, como se alguma coisa estivesse faltando na vida deles. Um solteiro não somente pode, mas deve ser completo em Cristo. Ele não é uma pessoa frustrada, mas é alguém que se dedica inteiramente ao Senhor. O casamento é uma bênção, mas não é a única maneira de se experimentar a vontade de Deus. Se a gente for para a Bíblia, a gente vai encontrar algumas expressões curiosas sobre isso. Por exemplo, em 1 Coríntios 7 a 9, Paulo, que não era casado, ele diz assim, que quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Quer dizer, entre outras coisas, não ser casado, ser solteiro. E o assunto que ele estava falando aqui era esse. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, né? Alguns não vão conseguir ficar solteiros, na verdade a maioria, né? Mas ele reconhece que é um dom, um na verdade de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Olha aí, Paulo defende que o solteiro e o viúvo não se casem. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Está aqui escrito, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo que gostaria que aqueles que são solteiros continuassem solteiros. Lá na frente, nesse mesmo capítulo, no versículo 32, vamos ver o que é que ele vai dizer aqui. Ele fala assim: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quando ele diz que prefere que o solteiro não se case, ele diz que é porque queria que as pessoas estivessem livres de preocupações. E ele diz, porque quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Veja só, esse é o argumento dele. Quem é solteiro está desimpedido de obrigações do casado, então cuida das coisas do Senhor. E no versículo 33 ele diz, mais do que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Ele não está falando aqui que está errado casar e viver para agradar o marido, para agradar a esposa. Ele está dizendo que é um fato, que quem é casado está compromissado com uma série de obrigações. Ele está dividido, né? O solteiro ele vai poder viajar para onde quiser, para pregar o evangelho, por exemplo. O casado não vai poder, ele tem que dar assistência à sua família, à esposa, ao esposo. Não é? Agora o versículo 35 de 1 Coríntios 7 é interessante, porque ele diz assim, digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu queira enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Isso aqui é importante, quero chamar um pouco de atenção nisso, que ele está dizendo isso, que ele sugere, ele prefere que o solteiro continue solteiro para agradar ao Senhor, e ele diz aqui no versículo 35, olha aí, que é em favor dos próprios interesses da pessoa. Mas que interesse? O interesse de desimpedidamente consagrar-se ao Senhor, como ele diz no final do versículo.
Então ele não está falando do interesse de uma pessoa de se casar, de constituir família, de ter a sua vida. Não, está falando de alguém que quer servir a Deus. Então, desde o início, não é, nesse estudo, a gente está falando que a família é para a glória de Deus. E aí Paulo está dizendo aqui que o estar solteiro e o ser solteiro, não se casar, também pode ser para a glória de Deus. E se é para servir a Deus, ele está dizendo aqui, a pessoa está desimpedida para servir a Deus, desimpedido, não é? Ora, se a Bíblia diz isso, nós não devemos pressionar as pessoas a se casarem, achar que elas estão incompletas, que elas estão limitadas. Não. A Bíblia ainda fala de outros que ficaram viúvos, porque aqui são solteiros aqueles que não se casaram, mas tem um solteiro que ficou solteiro de novo, que é o caso dos viúvos e os que se separaram e não voltarão a se casar para se dedicar aos seus filhos e ao Senhor. Então, aqui mesmo em 1 Coríntios 7, lá nos versículos 10 e 11, nos outros vídeos já a semana estava lendo os textos, mas aqui eu estou gravando para vocês, para os líderes, então eu mesmo tenho que ler, né? 1 Coríntios 7, aí mesmo, 7, versículos 10 e 11, ele diz assim: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Já lemos esse texto aqui, quando a gente estava falando de que o casamento é um só. Aí no versículo 11 diz assim: se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Então você vê que o princípio de Deus é, havendo separação, não ter casamento. Como comentamos lá, esse é o princípio geral, tá? Qualquer outra conversa fora disso, se trate com os pastores. Mas esse é o princípio. Então, vai ter pessoas que se separaram e que não vão casar de novo, tá? E lá em Mateus 19, Mateus 19, 9 a 12, que ele fala daquele, né, do que repudiar sua mulher, ele fala lá do eunuco, não é? Eu já citei isso aqui, mas vou repetir. Diz assim, o Senhor Jesus falando diz: eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Aí o versículo 12, é isso aqui que eu quero chamar a atenção. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Veja só, o eunuco era um homem que não se casava. E ele diz aqui que tem eunucos de nascença. Então, tem pessoas que nascem sem desejo de sexo, sem desejo de casamento. Aqui diz que há outros a quem os homens fizeram tais. Naquele tempo lá, os reis mandavam castrar alguns servos, para que estes servos servissem às mulheres e concubinas do rei. E aí eram homens castrados, que não iam ter relação sexual. Então foram feitos eunucos por outros homens. E finalmente ele diz: e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem são esses? São aqueles que, por causa do evangelho, decidiram não se casar, seja para estarem livres para pregar o evangelho, é o caso que Paulo estava falando ali, que o solteiro está livre para pregar, não é? E seja porque ficaram nessa condição de saber que para não pecarem, para se manterem em santidade, eles não vão se casar novamente, tá? Bem, um solteiro cristão, ele virá se casar lá na frente, mas enquanto ele não se casa, ele é um eunuco, não é? Porque ele não vai ter uma vida sexual ativa, ele não vai ter relação sexual. Então ele é um eunuco. E ele, por que é que ele se faz eunuco? Então, nesse caso é um eunuco
provisório até que se case. Eles fazem eunuco por Jesus, por causa do reino dos céus. É esse tipo de eunuco, tipo de pessoa que não tem vida sexual ativa. Outros porque compreenderam diante de Deus que vão ficar sozinhos para agradar o Senhor. O que a gente está falando é que os solteiros, ou os viúvos, ou os separados, que não se casarão de novo, devem ser honrados e valorizados entre nós, por favor. Não é? Se a família faz parte do projeto de Deus, aqueles que são solteiros, de acordo com esses textos que nós lemos, vivem exatamente para a glória de Deus. E também, de acordo com por exemplo, aqui, 1 Coríntios 7, 32. Inclusive, esse versículo está aí no estudo, está escrito. Diz assim, é o que eu li, não é por isso que eu falei, os textos que foram lidos. Paulo diz, quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Então o solteiro vive para a glória de Deus. Assim como o casamento é para a glória de Deus, o solteiro vive para a glória de Deus. Está em 1 Coríntios 7, versículo 32, na última parte. Não é? O texto de Mateus, que a gente acabou de ler, Mateus 9, 12, diz, há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Então, para a glória de Deus, por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Queria dar uma palavra pastoral aqui. A palavra pastoral é essa que a gente, como pastor, fala para as ovelhas, porque sabe que isso acontece muito, então a gente quer fazer algum tipo de correção ou dar algum tipo de direção. Não é? Algumas vezes a gente ouve irmãos que fazem comentários sobre o fato de alguém não ter casado ainda. Fazem comentários, outros fazem pressão sobre os solteiros, perguntando por que não se casou, perguntando um monte de coisa. Outros ficam procurando casamento, arranjar casamento. Tem gente que é indelicada na maneira de falar com o solteiro. Irmãos, a gente precisa animar esses irmãos solteiros na fé. Não é fácil para eles. Mesmo aqueles que optaram por causa do reino dos céus, para eles também é um grande desafio. A gente precisa animar esses irmãos. A gente não precisa ficar achando que eles são coitadinhos. Não são. A gente precisa animar, falar do valor deles, acolhê-los nos nossos relacionamentos e fazê-los sentir parte, porque realmente são, da família que é a igreja. Não é? Tem outros irmãos solteiros que têm suas dificuldades, não é? Na luta, nas tentações, mas amam a Cristo, pois estão aí permanecendo na fé, na santidade, no amor, e quando deslizam, vêm e confessam. Então, por favor, nossa atitude para com os irmãos não casados deve ser uma atitude de animar, de acolher, de nos alegrar, de ajudá-los na obra, não é? E de orar com eles e por eles, tá?